Gente, boa noite. Muito obrigado aí pela audiência. Já vou pedindo assim, porque né, a gente já começa assistindo e vocês, em relação a esse momento, já me sinto muito grato por essa audiência, né, de você estar aqui. Hoje eu tenho um convidado especial e hoje é um dia especial, porque hoje a gente inaugura o nosso AlchemyCast aqui no laboratório Alchemy Lab. É muito Alchemy, né? É Alchemy para todo lado. Eu vou avisando o seguinte, já para que vocês... Nós não temos assim um super microfone de captação 3D e com inteligência artificial. Nós não temos. Aqui a minha sala é a minha sala. Essa é a sala que eu gravo os cursos, as palestras, os eventos, as aulas extras. Atendo também, essa que é a minha mesa de atendimento. E aqui é o lugar que o alquimista, né, esse meu lado alquimista, ele trabalha, que é a minha sala de trabalho. Então eu escolhi esse lugar para fazer o AlchemyCast a partir de agora. E assim, a gente não tem. Se passar um caminhão aí na rua, vocês vão ouvir o caminhão aí de longe passando. Então aqui como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Ele dizia, quem sabe faz ao vivo. Então a gente está fazendo ao vivo. E hoje eu tenho um convidado que está abrindo, inclusive, o AlchemyCast, que com muita honra eu recebo. Estamos assim, caminhando lado a lado há muitos anos, e eu quero que ele conte essa história para vocês. E eu estou aqui com César Súziga. César Súziga, grande alquimista. Hoje eu estava conversando com ele, inclusive, para dizer que muita gente lá no Instagram diz: poxa vida, que legal, eu estou sendo atendido por um terapeuta alquimista seu. Aí eu, quem é? É o César Súziga. Eu digo, não, ele não é alquimista, terapeuta meu, não. Aí a pessoa diz, como assim não é? Vai com seus remédios, formou com você, estudou, fala muito de você, inclusive. Eu digo, não, nós somos amigos, é diferente. Opa! Aí fica todo mundo... Isso é muito legal. Muito né? Bacana isso. Eu te convidei, eu quero fazer um brinde aqui, né? Opa! O César, ele é um aficionado também por vinhos. Assim, também. Como eu. E assim, você conviver muito com ele, eu sempre digo assim, tem um amigo que ele diz assim, já depois que eu te conheci, que eu comecei a tomar vinho contigo, eu fiquei mais pobre. Então, ele também, viu? Não fica amigo e aprenda a tomar vinho com ele, senão você vai ficar mais pobre, porque ele é apreciador de vinhos bons. Tem que ser. E geralmente vinho bom é vinho caro, não tem jeito, né? Não tem jeito, vinho bom é vinho caro. Então, quero fazer aqui um brinde ao César e... oficialmente estamos inaugurando o AlchemyCast. Que honra. Muito obrigado. E hoje o nosso bate-papo vai rolar em torno de alquimia, que é o que a gente sabe fazer, né? Por favor. Agora, quando eu lhe conheci, você não era alquimista. Eu lhe conheci ele na Vila Mariana, não foi? Foi. Na verdade, eu vim de uma carreira de pianista. Toquei piano ali. Não, você é músico. Porque a minha mãe era professora de piano. Sim. E eu, desde os 6 anos de idade, comecei a tocar piano. Então, dos 8 aos 13, 14 anos, eu tocava música erudita, ganhava concurso aqui, ganhava concurso na Europa, bolsista na Europa, com música erudita. E aí, para vocês entenderem o que é alquimia e o que a família, o dia a dia e a sociedade nos impregna, eu comecei a ser impregnado. Escuta, essa história de tocar piano não vai dar certo não, César. Estou falando isso em 1970, tá, gente? Eu tenho 64 anos. Então, assim, e minha mãe com um monte de aluno querendo me agarrar, né, no lugar do meu pai, que ela se separou. Falou, César, você precisa ser alguém, você precisa ter patrimônio. Ah, é mesmo? Você é uma pessoa de sucesso. Eu vi muito isso. Pois é. Aí minha mãe fundou uma escola de música em Ribeirão Preto, a Escola de Música Vila Lobos, que perdurou por 38 anos, é uma referência na região, e ela me chamou para ser sócio.
Eu fui emancipado com 17 anos para fazer parte do meu primeiro contrato social, já ali trabalhando para ter alguma coisa, ser alguém, né, para ter um patrimônio. Nossa, que coisa interessante. Eu atuei tanto ali que com 25 anos de idade eu fui secretário de Cultura em Ribeirão Preto, no lugar do seu Antônio Palocci, o pai, né, tá lá. Eu com 25 anos de idade fui secretário lá, coordenando todas as coisas e tal. Então assim, depois o bichinho foi picando. Eu falei, não, César, mas só escola de música, abre um estúdio de música. Aí eu abri um estúdio de gravação de música lá em Ribeirão Preto. E, olha, aí o bichinho... Isso tudo eu tô sabendo agora, gente, eu não sabia. Aí o bichinho foi picando mais. Eu falei, você vai ficar aqui em Ribeirão Preto, nessa cidade aqui, só com esses clientes, essas agências, essas rádios, pega cliente em São Paulo. Aí eu peguei os clientes de São Paulo, peguei as grandes agências, DPZ, Washington, todo mundo lá. Só que eu tinha um estúdio em Ribeirão Preto, gravando em Ribeirão. Oliveira, você é o Washington. Peguei também trabalhando com a agência dele. E os clientes em São Paulo. Mas, gente, é uma época que não tinha internet. Não tinha a pista dupla da Bandeirantes. E eu tinha que fazer isso com fita cassete, com rolinho, né? Aí chegou uma hora, eu montei um estúdio em São Paulo, e aí falou, mas você tem que montar o estúdio, porque não é qualquer estúdio, tem que ser top. E aí, não sei se vocês vão conhecer, mas o meu primeiro sócio em São Paulo foi o César Camargo Mariano. Para quem não conhece, um grande compositor, arranjador, marido da Elis Regina. Grande César, né? Não, ele é venerado no mundo, né, até hoje. Então, foi o grande arranjador, marido da Elis Regina e tal. Não conhecia a Elis, eu conheci ele depois. Aí ele foi embora para os Estados Unidos. Eu falei, mas agora eu quero o mercado fonográfico. Aí tive um grande parceiro e sócio, que vocês devem conhecer, que é o Toquinho. Toquinho é meu padrinho de casamento. Né, ele é teu padrinho? Meu padrinho de casamento. Eu tive uma vez na casa dele. Toquinho. Nossa, foi um grande parceiro. Uma vez eu tive lá, porque eu tinha a minha mãe tinha uma amiga aqui em São Paulo, que chamava-se Maria Alice. Era amiga de infância. Olha. Dela, né? E ela tinha uma filha que eu amava muito. Inclusive, assim, quando eu teve uma experiência espiritual lá no Recife, porque você já conhece um pouco a minha história, sim, foi tudo espontâneo aqui, né? E a família muito evangélica lá no Recife, eu ficava pensando assim, nossa, eles vão achar que é os baseados que eu fumava na adolescência, eles vão achar que era daquela minha época de hippie, que eu estou intoxicado, é um efeito, né? Sim. Retardado, mas é um efeito, porque eu estava completando 29 anos. Imagina. E eu voltei para o Recife. E quando eu voltei do Recife, a minha irmã nova, inclusive, ela faleceu com 39 anos. Eu lembro. Ela não a Elvira, ela não conheceu a filha da Maria Alice. Ela não conheceu. Eu era apaixonado por essa menina e ela morreu da mesma doença da minha irmã. Ela morreu de leucemia. A mesma doença que a minha irmã morreu. E quando eu cheguei lá, no Recife, que todo mundo se manifestou, o pessoal veio com Bíblia para dar na minha cara, né? E aí todo mundo começou a ficar estranho no quarto, e aí minha irmã, assim, ela ficou olhando para mim, e aí eu olhei, assim, eu conhecia aquele olhar, só que ela não falava. Aí ela começou a desenhar, ela era arquiteta, tinha uma prancha, ela começou a desenhar assim na prancha, e aí eu fui olhando aquele desenho, que minha irmã não desenhava pessoas, ela fazia mandalas. Essas mandalas que, inclusive, eu vou editar esse tarô dela, né? Das mandalas que ela fez antes de falecer. E aí ela foi desenhando aquela cara, e eu falei, ué, eu conheço essa cara que você está desenhando, e ela não estou conseguindo controlar a minha mão. Eu digo, relaxa, deixa a mão ir. Aí ela foi desenhando assim, ó, Cristina, a filha da Maria Alice. Olha. E ela não conheceu Cristina. Olha. Aí eu falava para ela, é Cristina. Aí ela fazia, olha, balançava. Eu dizia, Cristina é você. Nossa, e o olhar dela era de Cristina. E ela era muito amiga do Toquinho. Toquinho foi um grande parceiro. Aí eu fui lá conhecer o Toquinho porque ela me levou. Gravamos muita coisa, fizemos muita parceria juntos, sociedade. E aí a sociedade falou assim, mas você tem que ter mais, isso é pouco. Aí na época não tinha internet, eu tive a maior distribuidora de CD e DVD das gravadoras independentes aqui. Esse seu lado assim, eu tô impressionado. E tudo ao mesmo tempo. Aí casei com a Fernanda. Aliás, hoje é dia 24. Antes de ontem,
completei 27 anos de casamento. Eita. Aliás, assim, eu não chamo ela de Fernanda, eu chamo ela de Fermanda. Ela manda. Porque quem manda é. Ainda bem, né? Graças a Deus. Eu fico livre para fazer as coisas. Graças né? a Deus. E aí, a Fernanda executiva da Research International, uma empresa multinacional de pesquisa, eu, um monte de dinheiro, um monte de sucesso e pessoas famosas em volta, tal, e tudo mais. A gente era o casal 20. Mas aí a vida foi, né, falou assim, cara, você não está alinhado, você está alinhado com o que os outros querem que você seja. E eu, cabeça dura, né, insistindo, e fui insistindo e piorando. Só para resumir a história, chegou uma hora eu tive 6 úlceras ao mesmo tempo. Hoje, quando faz uma endoscopia, fica tudo costuradinho, assim, a cicatriz. Nossa! Tive 6 úlceras ao mesmo tempo. Aí, eu conheci os Florais Joel Aleixo, através da Vivian e do Pino. Vivian Luxo, ele vai receber a Vivian aqui para o bate-papo também. Eu devo muito isso à Vivian e ao Pino, que a primeira coisa que foi feita comigo, limpeza. Então, gente, nós vamos falar hoje de fluxos e tal, mas limpeza, asepsia, tem que ser feita com qualquer pessoa. E aí, dá para ver que eu me salvei, né? Alinhei a minha missão de vida, né? Que eu tava, eu gosto de falar muito disso, eu falo isso muito nas minhas palestras de Florais Joel Aleixo. Eu faço palestras todos os meses há 27 anos, lá no Pão de Luz, falando de você e dos florais. Obrigado. Não tem que agradecer, acho que isso é um mérito e tem que ser divulgado cada vez mais, porque eu estou completando, faz o quê? Uns 30 anos que nós estamos juntos, por aí, né? Há 27 eu atendendo, vê se pode um negócio desse. Hoje, com a minha idade, com a experiência que eu tenho de consultório, eu brinco, eu falo assim, se sentar Jesus Cristo na minha frente, eu faço limpeza no cara. Ninguém me engana mais. Então não se engane. Para quem, César, só assim, te interrompendo um segundo, para quem, uma parte do nosso público, ele assim, muita gente, vamos dizer assim, 70% do nosso público ele vai saber o que é uma limpeza. Mas 30% não sabe. É verdade. Então, você dá uma explicada aí para quem está assistindo pela primeira vez alguma coisa nossa da alquimia, o que seria essa limpeza? Vocês imaginam que todo mundo, quando está aqui manifestado, se propôs a estar aqui manifestado. Por isso que chama propósito. Porque você se propõe a estar aqui, neste formato aqui, encarnado e tudo mais. Então, você tem que ter na ponta da língua, depois que você passou dos 28, depois que você passou dos 33, você tem que ter na ponta da língua o que é que você veio fazer aqui. Você presta para quê, criatura? Você veio fazer o quê? E essa essência, ela sempre vai estar aí dentro de você. São seus sonhos mais íntimos, são seus dons. É aquilo que, na verdade, sem esforço nenhum, te traz uma alegria assim infinita, de satisfação. Ai, César, mas isso é muito difícil. Se está difícil, é porque tem questões interferindo em cima disso. E o que vai ser interferindo? Vai interferir tudo aquilo que é impregnado na sua estrutura. 100% de tudo na sua vida é memorizado. E isso participa dos seus processos. Antes da tua primeira respiração. Ai, é vidas passadas? Não, meu filho. 9 meses de gravidez. Ninguém sai zerado da barriga da mãe. 9, já impregnou. Eu achei ótimo isso aí. Já foi. Então, saiu dali, você já tem coisa interferindo naquele seu sonho, naquele seu ideal. Depois vem a impregnação das verdades da família, tem parte hereditária, você vai numa estrutura da escola, da sociedade, da religião, né, do profissional, da economia, e tudo isso, que nem eu contei a minha história agora, foi me impregnando. Tem uma coisa, cara, você está falando essa coisa aí, tem uma coisa muito interessante que você está falando, porque há uns meses atrás eu atendi uma mulher com uma criança. Sim. Entendeu? Aí veio aqui, trouxe a criança. Ai, Joel, pelo amor de Deus, ele não quer ir para a escola, porque aí quando ele vai para a escola ele fica dizendo que ele vai morrer, e ele vai morrer do coração. Aí ele faz um maior drama e aí a gente tem que buscar. Então ele já perdeu um ano. O ano passado ele perdeu só por causa disso. A escola dessas bem
sabe, estilo Bandeirantes, essas Também. escolas muito que Tradição. faltou uma semana já era. Bem O cara tradicional. pode ser o que for, tá encerrado o contrato dele, né? E aí ele já tinha perdido ano passado. Aí ele estava começando de novo com essa história. Ele tava a mão no peito. Aí, porque eu vou morrer do coração, porque não sei o quê. Aí eu comecei a rir. Aí ela falou, mas você tá rindo de quê? Eu digo, não, é que eu fico pensando tanta bobagem quando você me fala um negócio desse. É experiência própria, é experiência de consultório, né? E aproveitando esse gancho que você está falando aí. Aí eu comecei a conversar com ela. Me diga uma coisa, eu queria saber, antes desse menino aí, quero saber do menino mais não. Eu quero saber de você, da mãe. Ai, porque minha gravidez foi maravilhosa. Isso acontece. Ai, porque esse filho foi muito desejado. Ai, porque não sei o quê. Eu digo, você teve alguma, sei lá, algum trauma? Um evento. Alguma coisa assim que se passou ali. Não tive não. Eu descobri lá uma traição do meu marido. Mas, Joel, qual é o marido que não trai? Ai, meu Deus do céu. E assim, quando você descobriu a traição do seu marido, e aí, assim, qual é o marido que não trai? Você sentiu alguma coisa? Ela disse, nossa, doeu meu coração. Aí eu disse, doeu o quê? Ela disse, meu coração. Eu disse, você não achou naquele momento que você ia morrer? Ela disse, achei. Eu digo, é teu filho. É lógico. Então aí ela disse, logo em seguida eu engravidei. Porque foi na tentativa de salvar o casamento que ele veio. Lógico. Então agora na entrada da escola, lá com 9 anos ele tem esse menino. Quem é que está morrendo do coração? É ela. Então é dessa sepsia também que você está falando, né? Com certeza. E é possível você se livrar disso. Os florais de alquimia Joel Aleixo têm essa tecnologia. E mais, a gente tem, na verdade, dentro do estudo da epigenética, que é uma das coisas que a gente estuda em paralelo, uma parte do DNA humano é fixo, não dá para mudar a cor da pele, do olho, do cabelo, e grande parte é volátil. E por ser grande parte volátil, impregnam todas as questões que não são suas. E muitas vezes tantos escombros sobre você, imagina você aqui tentando se manifestar, e aí vem trauma, vem padrões hereditários, você não presta para isso, eu não criei filho para isso, o que vai acontecendo, né? Bullying, sei lá, e vai por aí afora. Dali a pouco, você nem sabe mais quem é você. Você está vivendo em função disso aqui tudo. Só que você não nasceu com isso. E a boa notícia é que está na parte do gene volátil. E a melhor notícia de todas é que tem tecnologia nos florais Joel Aleixo, que você toma via oral e você vai lá e se liberta de tudo isso. E aí aparece você. Então isso seria asepsia de verdade. De verdade. Quando eu falo que eu vou propor uma limpeza no consultório, eu falo desse jeito. Eu gostaria de propor uma limpeza e vou ver a anamnese da pessoa. Por causa disso. Você teve esse trauma, você teve esse abuso, você teve esse abandono, você teve essa situação. Você está repetindo um padrão de casamento, você está repetindo um padrão de escassez, você está repetindo... Tá bom. Não falta motivo para limpar. Só que assim, quando eu falo limpeza com o Sr. Joel Aleixo, não é figurativo, é efetivo. Então, e quais são as pessoas que eu pego no consultório, Joel? Acho que é 95% que eu pego... O que eu estou observando é que você tem uma paixão em fazer isso, né? Que você gosta de chegar brilho. Lógico. Não, a maioria das pessoas que eu tenho, tudo com mais de 40 anos. São pessoas que já têm histórico de vida, já têm repertório de vida, já têm terapia, já têm consciência, já reconhece as coisas. Não tem tempo de olhar para trás. E chega uma hora que fala assim, e daí? Eu faço o quê? Eu falo assim, agora a gente vai entrar com o Florais Joel Aleixo. Agora você veio no lugar certo para a gente dar um passo além disso. Maravilhosas as terapias, pelo amor de Deus, façam terapia, porque a consciência faz toda a diferença, né? Então, façam. Mas chega uma hora que você, na verdade, convive, reconhece, tem consciência e está buscando algo a mais para não ficar repetindo padrões da sua vida. Liberte-se disso. Façam limpeza, pelo amor de Deus. Eu fiz, estou aqui vivo e alinhei a minha missão de vida,
eu só pegar esse gancho, que missão de vida não é, dá o nome que vocês quiserem, às vezes não é missão, é propósito, sei lá, seu sonho. Missão de vida não é profissão, que às vezes confunde. Por exemplo, eu estava alinhado na minha missão de vida quando eu era pianista. Feliz, saudável, dando tudo certo e tal. Desviei. O mundo e a família me convenceram que para ser uma pessoa de sucesso eu tinha que ter patrimônio, ganhar dinheiro, ter cargo. Música não dá dinheiro. Não. Aí, tive 6 úlceras, tomo Floral Joel Aleixo. Eu vi muito isso. Pô, limpa tudo isso. Eu voltei na minha missão de vida. Tô com saúde, um consultório maravilhoso, minha filha estudando no Canadá, tudo perfeito. Falei, não, peraí. Como é que é missão de vida? Se você estava tocando piano... Tu tem quantos anos? Eu? 64. Puta que pariu. Opa, desculpa o palavra. Eu falei, peraí. Que história é essa de missão? Tu tem 64 anos. Missão de vida, que você estava tocando piano e agora você está dando floral? Como é que essas duas coisas é missão de vida? Missão de vida no meu mapa é o seguinte: eu tenho que pegar a minha sensibilidade e levar para o coletivo. Então, quando você descobre o que é sua missão de vida, abre um leque de potência e possibilidades, ao invés de você ficar ali, às vezes se dedicando a uma carreira. Então, quando eu era pianista, eu pegava a minha sensibilidade e levava para o coletivo. Estava muito bem. Agora, o que eu faço com os florais? Eu pego minha sensibilidade e levo para o coletivo. Estou aqui da minha melhor maneira. E leva uma coisa maravilhosa, que é a cura da alma, né? A cura... Exatamente. A consciência, né? É a consciência que cura, né? Exatamente. Tem muita gente que pergunta para mim assim, já eu queria entender melhor quando você vai que consciência que cura. Eu digo, eu vou te dar um exemplo. Eu estava uma vez num banco 24 horas e eu conto essa história ao contrário, mas a história real foi assim. Eu que estava no caixa. Eu geralmente digo que foi a pessoa que estava no caixa, mas era eu que estava. E aí eu estava lá no caixa aqui em Cotia. E aí eu vi assim um barulho de alguém que estava entrando no caixa eletrônico. Só que aí estava lá já para eu tirar o dinheiro, então eu tive vontade de olhar. Mas aí eu fiquei olhando para a máquina, né? Que ela ia me dar o dinheiro. Aí na hora que eu peguei o dinheiro, a pessoa chegou atrás de mim com a arma e falou, não olhe para trás. Nossa senhora, pensa aí. Caramba. Numa vontade de fazer xixi. Eu tive assim, quase que eu me urinava. Do medo. O medo foi muito grande. Lógico. Aí eu falei, vamos se acalmar, não tem problema. Eu lhe dou, a boca secou. A boca já secou na hora. Eu já pensei assim, nossa, minha pressão já deve estar uns 22/17, porque eu já senti um aperto, assim, a boca seca, que é um tipo, né, típico da pressão alta. A adrenalina, cara, o coração parecia que saía pela boca do medo que eu tive. Aí o ladrão começou a rir. Ele começou a rir. Aí eu me virei. Você já contou essa história? Era uma amiga minha, só que eu conto ao contrário. Eu já vi. Era uma amiga minha. Meu Deus, que aqui de Cotia. Aí, na hora que eu olhei, ela me deu uma crise de riso. É de nervoso. E outra coisa, tudo que eu estava sentindo passou. Tudo. Minha boca umedeceu, o meu coração se acalmou, a vontade de fazer xixi passou. Então eu digo que... Por que aconteceu uma mudança radical em tudo aquilo que eu estava sentindo? Porque eu tive consciência que aquilo não era um assalto. Sim. Eu tive consciência que eu não ia correr perigo. Eu tive consciência que era uma brincadeira. Eu tive consciência... Então a consciência, quando a pessoa diz assim, eu queria entender melhor o que é consciência. Eu digo, consciência é isso. É quando você saca o que realmente as coisas são. Se você não sacar como elas são, então você vai ficar inconsciente dos processos. E hoje a gente vê que as pessoas elas não têm essa consciência e sofrem, adoece. Com certeza. E fica trilhando caminhos assim da ignorância, né? Quando eu falo ignorância, tem gente que diz, não, ignorância é ignorar o real sentido da vida, ignorar o que realmente, como você muito bem disse, quando você está fazendo o seu propósito e cumprindo,
como um propósito a sua missão, você está feliz, você está Lógico. bem, você está saudável, você está com tesão. Se isso muda, tesão vira depressão. Vira. E depressão vira doença. Hoje a maior doença do mundo é a Depressão. Eu sempre falo, tem pessoas que falam assim, ai César, mas como é que eu vou ver isso? É só fazendo essa limpeza? Não, só para também quem não conhece o floral, você pode ter isso pelo seu mapa astrológico natal. Ah, eu já fiz mapa, eu fiz uma leitura. Sim, só que com os florais do Joel você toma o teu mapa. Você toma a sua essência e você consegue deflagrar processos a partir disso e estar alinhado com a sua missão de vida. Mas não sei se eu acredito, não sei e tal. Como é que eu posso checar de um outro jeito? Eu falo, fácil. Termina o dia de trabalho, começou a trabalhar de manhã, né? Aí foi lá, almoçou, trabalhou à tarde, até mais tarde um pouquinho. Quando você termina de trabalhar, você tá doido para continuar a trabalhar? Você fala, não aguento mais, eu quero sumir daqui, eu tô exausto. Já tá desalinhado. Já tá na cara que você não está alinhado. Você vê, peguei o quê? 3 horas de trânsito? Ainda danei carro, chovendo, tudo mais, arranhou o carro. Eu começo a falar, acabou. Eu termino o meu dia no consultório e você sabe que eu atendo bastante. Eu atendo muito. São assim, 8... Isso é top. Não, atendo muito. Durante esses anos todos, agenda cheia e tal. Quando chega no final do dia, muitas vezes eu tô mais animado e disposto do que quando eu comecei. Às vezes eu começo o dia meio assim, tarará. Conforme vão tendo as consultas, eu vou ficando melhor. Então, assim, fica fácil de você checar se você está ou não alinhado com a sua missão de vida. E se tiver alguma dificuldade para isso, procura um alquimista. Procura essa tecnologia. E você atende aqui em São Paulo, não é? Atendo aqui em São Paulo, meu consultório ali nos Jardins. É aquele que você me falou alguns anos atrás? É o mesmo lugar ainda? É o mesmo lugar, ali na Melo Alves. Tu pode dar o endereço aí para quem estiver interessado, né? É Melo Alves 89. É ali perto do Oscar Freire. Um duplex maravilhoso que eu tenho ali, adoro. Nossa, que legal. Né? Então, e sempre cheio, né? E eu falo que a minha agenda está sempre cheia e é por resultado real. Por que eu falo isso? Porque eu não sou youtuber. Se você olhar meu nome lá no negócio da internet, lá, nas coisas da internet, eu não tenho acho que nem 900 seguidores. Só que eu sei que tem muitos terapeutas que não é do Joel Aleixo, terapeutas de outras terapias, tal. Você tem que ter tantos seguidores e tudo mais, mas não tem 1/3 da minha agenda. Então, é resultado, é aquilo que você acredita, é a sua verdade sendo colocada a serviço da cura. Isso sim, e não tem que ser da boca para fora. E nós temos uma tecnologia maravilhosa. E quando eu falo tecnologia, eu sempre falo para as pessoas que eu não sei quem, Joel, não sei se é o universo, não sei se é alguém maior, que no momento certo na humanidade, vou colocar um ponto de vista meu. Fica à vontade. Parece que quando está precisando de alguma questão na humanidade, escolhe alguém para fazer um download de uma tecnologia de cura vibracional e tudo mais. Então, por exemplo, chegou um momento da humanidade, falou, vamos mostrar para a humanidade como é que é fazer cura vibracional com a mão. Pega o Mikao Usui lá no Japão, pum, dá download no cara. Aí fala assim, vamos mostrar como é que é tecnologia com floral. Primeiro floral no mundo. Vai lá na Inglaterra, dá download no bar, pronto. Primeiro floral de bar, pá, tá lá. E tem uma coisa interessante nisso, porque o Bach, ele era um alquimista, um estudioso de alquimia. Sim. E foi interessante, porque o que levou ele para os seus florais não foi estudo, não foi pesquisa. Não, foi uma necessidade dele. E é engraçado, porque todo mundo que eu converso, cara, de florais, principalmente do Bach, que é especializado, que conhece, que é muito bom, inclusive, como terapeuta, não conhece a vida dele. É uma pena. E ele teve hanseníase, né? Ele teve lepra, né? Não, e foi não um acaso, mas ele pegando do orvalho, né? Que estava ali, que ele cuidava, que ele foi isolado, né? Porque na época achava que tinha alguma coisa. E aí começou a melhorar o orvalho, a cor, a flor. Tem a casinha dele lá do país de Gales. Mas deram download no cara. E ele ficava pelado, né?
Quem passasse de madrugada ali, via aquele velho pelado. Por quê? Porque quando ele viu que a mão ficou curada, ele ficou pensando, não, deve ter alguma coisa a ver com a manipulação. Porque ele estava construindo um jardim. Exato. Ele pegou aquela casinha, não tinha jardim, ele estava fazendo um jardim na casa dele. Exatamente. Aí ele começou a perceber. E aí ele começou a perceber que todo sonho que ele tinha, eles eram sonhos diferentes quando ele mudava a planta. Então, quando ele estava fazendo lá os arranjos de determinada planta, ele tinha um sonho. Mas se no outro dia ele fizesse com outra planta, os sonhos mudavam completamente. Sonho. Aí foi quando ele começou a associar, o trabalho, né? Essa história eu acho linda, porque é uma experiência de download muito pessoal. Sim. Porque ele estava recebendo download sem dúvida, a partir, inclusive, da experiência humana dele. Ele estava morrendo. Inclusive, o melhor amigo dele era um médico. O melhor amigo dele trabalhava com ele no hospital. Foi esse médico que fez o primeiro diagnóstico dele. Esse médico acompanhou ele durante o tempo. E foi esse médico que falou, sai fora. Porque era uma época onde a lepra era assim, uma coisa absurdamente, absurda, né? Então sai fora, se isola, porque você vai morrer disso. Inclusive ele perdeu a fé dele, ele ficou muito revoltado, ele era um homem de muita fé. E aí ele ficou bravo com Deus, né? Como é uma coisa bem interessante observar que essas pessoas que têm muita fé, uma hora a fé acaba, porque ele se revolta, porque ele não vê o resultado que ele acha que Deus vai dar para ele, né? E Deus não dá prêmio a ninguém, né? Ninguém ganha prêmio por ser bonzinho. Mas continuando a história dos downloads, sim, aí falou assim, agora passa um tempo, né? Vamos mostrar para a humanidade como é que é campo sistêmico e tal. Aí vai lá na Alemanha, dá download no Bert Helling, pronto, sai lá a constelação. Eu nunca pensei assim, Esse mas vamos chegar lá. É maravilhoso. Que bom. Aí chega uma hora, pega e fala assim, vamos pegar uma tecnologia muito avançada e vamos dar um download num tal de Joel. Aonde que eu quero chegar com isso? Vai falar que você não tem download? Putz, não, eu sou download. Direto. Até eu concordo. Direto, é muita coisa. Então, mas vamos chegar lá. Quando você pega um floral, vamos pegar o floral porque é para fazer o paralelo com o nosso aqui. Floral de Bach. Floral de Bach é uma obra maravilhosa. E essa obra é tão divina que ela, pro resto da vida, vai sempre ajudar a humanidade. Sempre vai se beneficiar quem estiver tomando um floral de Bach. Acabou, é uma obra incrível e sempre vai beneficiar. Mas o Bach já morreu. O download já teve começo, meio e fim. E aí o que eu quero trazer para todo mundo aqui é o seguinte, é que nós temos um canal de download, só que o canal de download, por acaso, está vivo. Está aqui vivo. E como é que eu vejo isso? Como eu já estou nessa trajetória quase há 30 anos, eu vim te acompanhando, Joel, desde quando foram chegando os florais. Sim, comecinho do trabalho. Era um curso de final de semana, assim. Sábado, domingo. Quando chegou 4 elementos, quando chegou traumas, quando chegou astrológico e tudo mais. E eu ia percebendo que conforme iam dando download em você, era o público que ia chegando no consultório com aquela necessidade que, se não tivesse aquele novo kit, a gente não estaria atendendo aquela necessidade das pessoas. Nossa, muito legal. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês têm que conhecer essa obra, porque hoje o canal continua vivo e continua dando download para quê, no meu ponto de vista? Para que novas tecnologias de cura atendam às novas necessidades evolutivas da humanidade. As necessidades evolutivas da humanidade hoje não são as mesmas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás e nem do século passado. Nós temos hoje novas necessidades. Então, chega uma hora, e onde que eu quero fazer o link disso? Com a última tecnologia, por exemplo, que é o Fluxus Continuum. Fluxus Continuum, eu estou tendo surpresas assim incríveis no consultório.
Primeiro que eu sou apaixonado por alquimia, acho que dá para perceber, porque isso, na verdade, me trouxe uma coerência, é tão coerente. Quando você, terapeuta, se tiver algum terapeuta assistindo aqui, não fique olhando a teoria e decorando fórmula. Absorva a sabedoria da alquimia para você chegar um dia a amadurecer e ter um raciocínio alquímico. Quando você tem um raciocínio alquímico, você, na verdade, começa a ver a coerência que a alquimia tem. E aí eu tenho que tirar o chapéu para você, porque você tem uma didática incrível que me inspirou a vida inteira, inclusive para eu continuar dando minhas palestras. Obrigado. Você tem uma didática incrível, incrível. Então, assim, gente, presta atenção no cara. O cara tá aqui. Não inventa moda. Respeita essa coerência da alquimia. E aí, só para finalizar o processo, as novas necessidades. Eu acabei de falar que meus clientes, meus pacientes, têm mais de 40 anos, já tem terapia e tudo mais. Aí eu inventei um termo que é o seguinte, para explicar o Fluxus, e que está batendo com todo mundo. Eu acho que vai bater com muita gente que está assistindo esse nosso podcast. Que é o seguinte, chega uma hora que a pessoa, que eu acabei de falar, já fez terapia, já tem maturidade de vida, já tem conselho, tudo faz assim, e daí? Só que chega uma hora que eu falo que a pessoa chega numa redundância terapêutica. Olha, você precisa assistir esta live. Vai mudar a sua vida. Aí a pessoa vai lá, não, vou assistir, aí assiste a live. E duro que o cara é chato, né? Ele chega lá, e aí, você gostou da live e tal, né? Aí a pessoa vai fazer, você vai ser educado, né? Você, gostei e tal, eu não te falei e tal. Mas lá dentro, você está sentindo, aquilo não mudou a tua vida. Você precisa ler esse livro. Aí a pessoa lê o livro. Lá no fundo, não mudou a vida da pessoa. Só que, na verdade, a maioria dos clientes que eu tenho, eu inclusive, se a gente começar a ser sincero mesmo, assistir a live, não, é mais do mesmo para mim. Eu assisti aquele vídeo, é mais do mesmo. Eu fui fazer aquela imersão no final de semana, olha, me sensibilizou, tudo mais, mas, sabe, é mais do mesmo. Vai te chamar, no mínimo, de arrogante. Então, se você já está pleno, tudo isso é redundância, por que você está encarnado ainda? E aí chegam as novas tecnologias com o canal vivo. Então, quando você tem, na verdade, uma redundância terapêutica, eu chamo de redundância de arquétipos. Eu sou de Virgem. Na numerologia eu sou 8. No enneagrama eu sou tarará. Na cabala eu tenho tarará. É muito encaixotamento de arquétipo. Agora, pelo amor de Deus, quem nunca nem começou esse caminho, faça, tá? Faça o mapa, faça enneagrama, faça numerologia. Pelo amor de Deus, se conheça o mínimo possível. Senão você nunca vai chegar num ponto evolutivo da redundância terapêutica e da redundância de arquétipo. Só que quem está nesse estágio, e é muita gente, e eu tenho muita gente no consultório assim, amando quando chegou a tecnologia do Fluxus. Porque o Fluxus, ele quebra todo tipo de arquétipo, de redundância terapêutica, redundância de arquétipo, redundância de autoconhecimento. Ele vai na totalidade do espírito. E isso é o que todo mundo às vezes busca, essa plenitude, mas fica polarizado em arquétipos e rótulos. Então, tem um canal vivo, com tecnologia chegando para as novas necessidades que nós estamos lá. Eu estou falando uma questão prática de dia a dia do consultório. Muito obrigado, Joel. Obrigado você. Nossa, o seu... Ficou claro? Ficou muito claro. E você sabe que é interessante a coisa da redundância, né? Você está falando aí, você falando aí e passa o vídeo, o filme da minha vida na minha cabeça. Porque quando eu fiz o floral Primus, eu achava que o Primus era assim, top das galáxias, né? Aí eu ficava vendo o povo tirando o Primus, eu ficava muito feliz. Até que um dia eu percebi que o Primus, ele não fazia efeito para... Eu atendia 5 irmãs. Cara, 4 irmãs com Primus mudaram a vida dela. E a quinta, que inclusive era a que eu mais simpatizava, ela não mudava.
tinha uma coisa empacando ela. Aí veio os 4 elementos. 4 elementos. Que aí veio o Nicolas Flamel e falou, ó, meu, presta atenção, isso aí é químico. É a química dela que não tá legal. Presta atenção. Então, quando os 4 elementos vieram, foi uma alegria. Eu achei assim, putz, eu dei um grande salto, né? Posso só fazer um parênteses? Pode. Gente, 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Tem um floral específico para cada um. Vocês têm que entender que 4 elementos têm a ver com temperamento, não tem a ver com personalidade. Como é que o temperamento se relaciona com a personalidade? Imagina que a personalidade é um motor, mas ele precisa de gasolina, de óleo, de água, de arrefecimento. Então, o temperamento, os 4 elementos, são 4 tanques de combustíveis. Quando você tem a debilidade de um desses combustíveis, alguma estrutura na sua personalidade não vai funcionar. A gente gosta de carro, né? Do Reforma, que você também gosta de carro. Então, você sempre tem um exemplo de carro. O cara chega e fala assim, nossa, meu carro só esquenta. Esquenta o tempo inteiro. Você já resolveu colocar água no radiador? Ah, tem que botar água? Sim, meu filho. Nossa, o carro ele anda e para, tem que empurrar. Mas você já botou gasolina o suficiente? Parece idiota o que eu tô falando. Mas isso na vida de uma pessoa, você pode perder Funciona assim. E você pode assim perder uma vida. Então, e você, na verdade, por causa da falta de um elemento, sei lá, vamos pegar, por exemplo, o elemento fogo. Então a pessoa tá lá, não tem brilho próprio, não tem, vamos pegar da casa 1. A pessoa, por exemplo, não se coloca em primeiro lugar, é medrosa, não alimenta o guerreiro dela. Para casa assim, não tem autoestima, autoconfiança, nem nada. Na casa 9, não tem aquela luz divina de algo que amplia horizontes e tudo mais. Só com um elemento, olha a quantidade, porque aí a pessoa vai ter depressão, angústia, vai ficar uma pessoa fechada, não vai acreditar na vida e tal. Com um elemento. Então, só para fazer esse parênteses, gente, que equilibrando um elemento, às vezes você resolve uma cadeia uma vida inteira. de sintomas. E que você, muitas vezes, não equilibrando isso, você fica perdendo tempo cuidando de cada sintoma, e cada sintoma, e cada sintoma. E às vezes era só equilibrar um elemento que estava lá. E para isso a alquimia é maravilhosa, né? Desculpa, parênteses. Inclusive assim, a gente vai encaixando o assunto e vai melhorando o assunto. Nessa coisa dos elementos, quando eu descobri os elementos assim, da natureza, que vem como princípios ativos, né? Por exemplo, o elemento fogo, são os excitantes, estimulantes, afrodisíacos. Eu fiquei muito encantado. Aí, todo paciente meu queria dar os elementos. E eu atendi uma japonesa. Lá na Oscar Freire. Na Oscar foi meu primeiro consultório chique. Pertinho. Que era do lado meu lá. Que era uma socialite na época, que fez esse consultório. Era aquela época do esoterismo, das naves espaciais, dos gnomos, né? E aí eu fiquei muito encantado com os elementos. Primeiro que eu fabriquei, porque a gente estava no verão, eu tinha muito arrudo, guiné, catinga de mulata. Aí foi o primeiro floral que eu fiz. E eu fiz um vidrinho pequenininho e levei para o consultório. A primeira paciente que eu atendi, a japonesa, andava assim, ó. Ela parecia um robozinho, sabe, de tamanco, andando assim, bem japonesa mesmo, assim, travada. E aí ela sentou, aí queria resolver. O problema dela era o filho. Vou resumir aqui, né? Era o filho. Por quê? Porque o filho, ela descobriu que o filho era maconheiro. E naquela época, assim, o japonês maconheiro era assim, o fim do mundo, né? Aí ela disse, e ela estava muito triste, aí chorou, fez um drama. Aí a segunda coisa, ela continuou o papo. Eu falei, mas o que é que te incomoda? Além disso, que eu sinto que tem mais alguma coisa te incomodando. Ela falou, não, é que eu sou casada com um homem e eu japonês também, e ele tem a mãe dele. E a mãe dele tem 90 anos, e eu cuido dela, e aí eu fiquei pensando, puta, mais um para cuidar, né? E ela, por exemplo, se eu esqueço e eu falo português, ela bate na minha cara. Porque eu tenho que falar japonês. E eu tenho que chegar às 5 horas da tarde em casa. Porque tem a oferenda aos ancestrais. E se eu não estiver lá diante do templozinho, né, para eles fazerem as oferendas para os ancestrais, ela bate na minha cara. Apanhei de novo. E aí o meu marido,
Assim, ele não toma iniciativa, eu fui conversar com ele, né? Ele é muito japonês, ele é muito passivo, tem essa mãe dele que é muito controladora, eu não consigo fazer nada para vencer isso. Eu digo, eita, cara, você foi enviado do cosmos para testar o meu remédio. Porque eu tenho certeza, me dê sua mão. Aí ela me deu a mão, cara, a mão dela era assim. Sabe quando a pessoa fica com a mão gelada? Pronto. A mão dele era gelada. Eu posso pegar no teu pé? Ela disse, pode. Peguei no pé dela, era branco, não tinha sangue. E ela sentia muita dor, inclusive, nas pernas, e tinha dificuldade de levantar. Eu digo, meu, fogo. Quantas vezes você transou com esse homem aí, com esse marido? Ela falou, ai, se eu transei 3 vezes com ele na minha vida, foi para ter 3 filhos. Meu Deus. 2 já estão resolvidos. Só esse é que está me dando trabalho. Aí eu falei, meu, falta de fogo, cara. Você não tem fogo. Eu vou te dar fogo para você mudar esse temperamento aí, despertar o guerreiro, como você bem falou, o guerreiro dentro de você. Aí eu dei. Cara, foi uma confusão tão grande. Primeiro porque, né, eu não tinha experiência. Então eu ia com muita sede ao pote, né? E eu dei uma dose alta para ela. E você conhece, os remédios são fortes, né? Hoje eu faço... Hoje eu tenho o coordenador de tudo, que é o John Dee, né? Você conhece o John Dee. E aí ele é muito cuidadoso. Sim. Mas naquela época eu não tinha isso. Eu ia fazendo de todo jeito. E eu não acreditava que aquilo fosse tão poderoso, entendeu? Assim, em ação, como você diz assim. Eu botei gasolina no carro da mulher. O carro dela estava sem gasolina, eu botei gasolina, enchi o tanque. Esborrou. Meu Deus. E aí, depois de 1 mês, ela voltou. Quando essa mulher entrou no consultório, eu não reconheci. E eu achei ela linda. Esse cabelo solto, aquele vestido esvoaçante, sapato alto, vermelho, sapato eu nunca vou esquecer. Bem assim, aquele invernizado, sabe? Aquela coisa brilhante. Uma bolsa linda, chique, assim, super top, que eu gosto de moda, né? E aí eu disse, nossa, mas você é muito bonita, você... Tô assim... Aí ela olhou pra mim e falou, você não tá me conhecendo, não? Aí eu... Não. Você não tá me conhecendo, Joel. Eu falei, mas você me conhece de onde? Lá da Granja, Viana, que eu morava na Granja, na casa do Lindbergh. Sim. Está. Aí ela... Joel, eu estive há 40 dias aqui na sua sala. Aí eu olhei assim, falei, não é possível que seja você. Porque até o olho da mulher estava aberto, assim, ó. Porque ela era bem japonesa, até o olho o cara estava regalado, assim, ó. O olhão dela, eu fiquei impressionado. Isso em 30 dias. Isso em 30 dias. Aí, ela falou, olha, eu tive problemas com o seu remédio. Primeiro porque quando uma semana depois, a minha sogra veio me bater. Porque eu não falei japonês. E cheguei atrasada ao culto dos ancestrais. Ela já veio assim, ó, com a mão dela para dar na minha cara. Quando ela fez assim, eu segurei na mão dela. E empurrei ela. Ela quebrou a bacia, está internada. Porque como ela tem 90 anos... Aí assim, ela está numa mesa, a mesa é de aço, ela está deitada num colchão assim. Nossa. Ela falou, eu não entendi muito bem o que era um colchão assim, mas era para consertar a bacia. Ela estava indo bem, mas como tem 90 anos, era tudo muito complicado, fez aquela cirurgia, parafusou tudo, entendeu? Sim. Mas estava uma santa, assim, ela falou, eu estou me sentindo muito culpada. Eu falei, e o filho? E o filho? Eu estou mais interessado no filho, porque o filho é o futuro. Ela falou, Joel, eu entrei no quarto dele na segunda semana. E aí eu senti um cheiro de maconha, porque eu estava me acostumando. Aí eu falei, na minha casa, ele pode fumar maconha onde ele quiser. Mas dentro da minha casa, eu não quero que ele fume maconha. Não é, Joel, porque eu sou uma pessoa que... Não, agora eu posso até fumar maconha com ele, mas dentro da minha casa eu não vou fumar maconha. E aí eu fui pra cima dele. E aí eu puxei a cinta. Peguei a cinta da calça dele assim, ó.
porque ele já é um mão, inclusive é lutador de karatê. Caramba. Peguei, dei uma surra nele, cara. Dei uma surra nele. Assim, ele gritava, porque ele ficou sem reação, porque eu acho que ele nunca esperava que eu fosse fazer aquilo. Então ele ficou totalmente assim, sem ação. E aí ele tem um cabelo comprido, que ele faz aquele cocó aqui. Eu peguei ele assim pelo cocó dele e saí arrastando ele. Falei, nós vamos agora na empresa do seu pai. Vou entregar você a seu pai. A responsabilidade do seu pai. Seu pai que vai cuidar de você agora. Só que eu vou entregar você lá. Aí ela foi para a empresa do velho. Quando chegou lá, a secretária, isso ela vem contando, né? E eu me divertindo com a história. Aquela história tão absurda, cara. Sim. Assim, daquela pessoa, né? Sim, E aí quando ela chegou lá, a secretária não queria deixar ela entrar. Ela falou, como assim você não vai me deixar entrar? Eu sou a esposa dele. Aí... Não, porque veja bem, aqui temos os procedimentos, sabe? Tem que... Aí ela subiu na mesa e deu um pontapé na mulher. Caramba! Saiu quebrando aquela época, aquele computador desse tamanho, né? Sim. Quebrou o que tinha em cima, telefone, computador. E aí ele foi abrir a porta, o marido abriu a porta desesperado, entendeu? O que foi que aconteceu? O que é que está se passando? Aí ela pegou o menino de novo pelos cabelos e disse, toma, filho é teu, maconheiro, fumando maconha em casa, você se faz de sonso, você não toma atitude nenhuma, eu já falei isso para você 10 vezes. Então é assim, ó, você só vai voltar para casa quando você, no mínimo, consertar esse rapaz. Aí você volta, cara. Porque se você não tomar nenhuma atitude com ele, eu não quero você em casa. Porque você não é pai. Você não é companheiro. Você não é porra nenhuma da minha vida. A mulher virou uma, sei lá o que é aquilo, uma pomba gira japonesa. Isso tudo só equilibrando o elemento fogo. E aí, 40 dias, foram 40 dias. Aí ela começou a rir, né? Aí falou, meu, esse negócio que tu faz aí é muito forte. Foi uma revolução na minha vida. Nossa, revolucionei minha vida. E eu vim aqui hoje, nessa consulta, em primeiro lugar, para lhe agradecer. Porque realmente eu estou muito bem. Eles estão lá. Uma semana ele ligou para mim, eu não aguento mais ficar com esse menino aqui na empresa. Pelo amor de Deus, eu vou me dedicar mais. Eu prometo a você. Aí eu deixei ele voltar uma semana depois. Tá lá. Tá lá, os dois quietinhos comigo. Porque quem manda em casa agora sou eu. Aí... Eu nunca mandei na minha casa. Minha sogra tá lá se recuperando. Quando ela voltar, eu vou conversar com ele, porque eu não quero mais ela. Eu quero. Tem que internar, colocar ela num asilo, eu não tenho condições de tratar. Ou então ele vai contratar uma pessoa para tomar conta dela, porque eu não vou. Cuidador. Eu não quero mais fazer esse culto ancestral. Primeiro que eu não gosto. Eu não gosto de falar a língua japonesa, porque eu moro no Brasil. Eu estou no Brasil. Eu nasci no Brasil. Eu sou brasileira. Eu não sou japonesa. Eu descendo do japonês, mas eu não sou japonesa. E aí eu tenho um convite para lhe fazer. Aí eu... Nossa, mas um convite assim. Ela falou, cara, eu abri uma floricultura. Caramba! Eu falei, como assim você abriu uma floricultura? Ela disse, aqui na Oscar Freire. Poxa! Aí eu passei uma floricultura linda. Aí ela foi minha. Caramba! Abri uma floricultura. Olha isso. Em homenagem às flores que me curaram. Olha isso. E eu fiquei muito encantado. Você vê. E é uma história que eu não esqueço nunca. Um elemento, ora a quantidade de desdobramentos, né? Um elemento. Tá aí. Ela só tomou o elemento fogo. E salvou a vida dessa mulher e botou todo mundo em ordem, né? Botou todo mundo no lugar. Quer dizer, uma coisa, eu queria ouvir você. Eu queria ouvir você. Você fala muito bem, né? Você tem sido muito pontual em cima dessas grandes revoluções que as pessoas sofrem, como eu fui agora com essa mulher. Né? Agora, fala assim, você sente hoje que os florais, nessa sua experiência de tantos anos trabalhando, eles também interferem, por exemplo, no meio ambiente do cara? Nossa, totalmente. Porque, aliás, é interessante a gente entender isso, né?
Porque quando você imagina, com essa profundidade que os florais de alquimia, Joel Aleixo, trabalham, eu sempre falo para todo mundo que eu sou um cara muito caro para ficar tratando de sintoma. Vamos entender. Se chega uma pessoa com sintoma agudo, a pessoa tentou suicídio 2 vezes naquela semana, a pessoa está lá, leucemia, sei lá, alguma coisa. Tem que entrar com alguma coisa ali para tirar essa pessoa rapidamente desse desafio, senão você perde a pessoa. Então a gente também tem bom senso que com toda essa tecnologia que você chega na estrutura e na profundidade, também é uma tecnologia muito potente para reverter rapidamente qualquer tipo de sintoma ou questão aguda. Agora, quando você começa a ir mais profundamente, acabei de falar que você pode atuar na parte do gen volátil, você pode atuar naquilo que tem a ver com o seu propósito de vida. E o que a gente tem que entender, falar de coisas bem básicas que às vezes a gente esquece. Qualquer ser animado exala alguma coisa. A gente exala muita coisa, a gente exala calor, a gente exala sudorese, né, odores, magnetismo, comprimento de onda, uma planta também, né, uma pedra e tudo mais. Agora, ao exalar tudo isso, o que você está exalando? Você está exalando a resultante do que é você neste momento de vida. E se eu estou aqui a vida inteira sendo uma pessoa frustrada, amargurada, abandonada, não vista, o que você vai exalar? Tem pessoas, inclusive, que, eu sempre falo, né? Às vezes tem pessoas que são muito sensíveis, né, Joel? Que, pelo ambiente, pelas pessoas. Aí quando você chega numa festa, numa reunião, ai, estava te esperando. Podemos falar um minutinho? Podemos tomar um cafezinho? Aí você fala, lógico, sim. A hora que acaba a conversa, você está se arrastando, pegando. Lógico, porque a pessoa emanou aquilo. Já deve ter acontecido com vocês. Você sai impregnado, a pessoa suga a tua energia, às vezes o ambiente. Não tem ambiente que você entra e se sente bem? Tem ambiente que você entra e se sente mal? É tudo isso que você está exalando. Você está impregnando o tempo todo a roupa que você veste, você está impregnando a cadeira que você senta, o ambiente onde você está. Até que você entra na casa de alguma pessoa, você se sente bem, na casa de outra pessoa se sente mal. Já não tiveram pessoas que foram na tua casa, a planta morreu depois? O bichinho ficou doente? Gato é mais safo, né? Cachorro é besta. Cachorro ele absorve e adoece. O gato é mais safo. Ele vai lá, mas tá pagando preço. Agora, imagina fazer essa conversa ao contrário. Procura um alquimista e muda efetivamente a estrutura do seu ser. O que você vai exalar? E o que você vai proporcionar à sua volta? Então, todo mundo que começa a tomar esses florais, ou de equilíbrio de elementos, ou de limpeza, ou astrológico, e vários outros, né, que a gente tem, é impressionante como começa a ter, primeiro, seletividade natural. Naturalmente, você não precisa nem brigar com as pessoas. Quem não tem mais aquela afinidade, já se distancia. Isso é vampirismo também, tem uma relação. Né? Muito grande. E você começa a ter pessoas mais próximas de você com afinidade. E muitas vezes as pessoas têm que tomar cuidado, porque ninguém é obrigado, me lembrei de uma outra coisa, a ficar convivendo com a família por causa de uma questão genética. Porque você tem que buscar a sua família espiritual, a sua família de afinidade, a sua família que te inspira. Eu quero estar do lado de pessoas que me inspiram, que trocam, que eu saio do... Não volta para trás. Exatamente. Né? Não, mas é parente, eu tenho que... Não tem que nada. Tira o tem que da tua vida. Isso é uma das coisas que os florais fazem assim de uma maneira maravilhosa. Então vai atuar profundamente em você, na sua vida e, consequentemente, no seu entorno. Né? Então, assim, essas situações, muitas vezes, as pessoas têm que assumir a responsabilidade, Joel, do seu caminho, do seu predestino e do seu livre-arbítrio. Quando você negligencia o seu livre-arbítrio, você negligencia o seu poder de cocriação. Eu fui na igreja e eu concordo que eu sou imagem e semelhança de Deus. Lógico que é, eu concordo. Se você é imagem e semelhança do Criador, cadê seu poder de cocriação? E por que eu estou falando isso? Porque qualquer rodinha que você chegar, da família, do trabalho, para tomar um vinho, alguma coisa, o que todo mundo fica falando? Fica falando de tudo que está passando, que não gosta,
justificando pelos fatores externos. Cadê você nessa história? Cadê o seu protagonismo na sua vida? Para mudar, inclusive, os fatores externos. As pessoas adoecem, se desequilibram por viver em função do mundo externo, negligenciando a sua essência. E depois fica fácil ficar culpando o outro. Ai, menina, preciso te contar. Nossa, mas meu chefe é um negócio... Ai, que meu marido... Tá lá. Ai, porque também esse governo... Tem muita inveja. Pô, meu, cadê você nessa história? Você virou o quê? Uma marionete? Você virou um fantoche aí? Cadê seu poder de cocriação? Cadê seu livre-arbítrio? Então, é para você resgatar quem você é, o seu protagonismo, a sua vida e o seu entorno acaba indo junto. Então para de ficar perdendo tempo na sua vida e julgando, na verdade, os outros e justificando a desgraça que você tem na sua vida a partir de fatores externos. Chega, a vida é curta. A vida é muito curta. E a gente precisa aproveitar. E essa oportunidade que nós estamos tendo encarnatória, ela é divina. Ela é maravilhosa, ela é de uma riqueza que te oferece todo tipo de recurso. Tudo que você precisar, a natureza te oferece. E a natureza tem uma força absurda. E o homem se acha. E quando a natureza faz uma manifestaçãozinha, um tufãozinho, né, um maremoto, ai, a natureza tal. Essa força da natureza tão presente nos florais. Os florais é uma engenharia, uma tecnologia da natureza concentrada. Então, se a natureza já é poderosa na sua manifestação diversa, imagine essa natureza concentrada em um vidro de floral. E por acaso, só para encerrar o raciocínio, nós somos um artefato da natureza. Você está desperdiçando um potencial absurdo de você ter a vida que você quiser, com a felicidade, com a abundância e com a fluidez que você quiser. E a natureza oferece tudo isso para nós, o tempo todo. E as pessoas, na verdade, vão ficando cada vez mais doentes e desequilibradas por se afastarem da natureza, inclusive da sua própria natureza. Muito legal, né? Muito legal. Eu gosto muito de ouvir isso. É uma verdade assim, né, que a consciência nos traz em relação a todo esse trabalho que a gente faz. E você está de parabéns, César, porque Estamos. Esses anos todos assim, eu te acompanho a sua jornada e eu olho assim, né, o legado que você deixa, o legado que você constrói e continua, né, construindo, e vai continuar por muitos anos ainda, construindo esse legado aí de atendimento, esse legado de ajuda, porque eu acho que as pessoas, eu sempre digo isso, né? Uma coisa que eu aprendi, teve um momento da minha vida, acho que já aconteceu com você também, que eu perdi a paciência. Eu não tinha paciência para atender. Eu não tinha paciência para ouvir a mesma história. Porque a pessoa que vai falar da mãe é sempre o mesmo assunto. A pessoa que vai falar do pai é sempre o mesmo assunto. 90% é violência doméstica. Da mãe, geralmente 90% é abandono, né, rejeição. É sempre a mesma conversa. Então, a quantidade de mulheres que têm abuso. Nossa, isso aí então é uma enciclopédia, né? Absurdo. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, que coisa chata. Eu não aguento mais atendimento. Eu não quero mais atender. E eu parei de atender. E aí eu tive uma experiência, depois de um tempo, eu não consegui me livrar de um atendimento. Eu estava me livrando de todos os atendimentos, entendeu? E aí eu atendi uma senhora muito linda, ela. Hoje ela é aluna, hoje ela é terapeuta, inclusive, está muito bem. E ela sentou aqui na minha mesa, aqui, né, a minha mesa de atendimento, ela sentou aí na frente, onde está a câmera, inclusive, e aí ela ficou olhando assim na minha cara. Aí eu disse, então, o que a senhora deseja? Por que a senhora veio me procurar? Quais são os seus anseios? Afinal de contas, qual é o seu objetivo aqui na minha sala? Um objetivo, a senhora está doente? A senhora quer remédio? A senhora não está bem? O que a senhora quer? E ela calada assim, olhando assim para minha cara.
É uma cara de paisagem, uma cara estranha, sabe? Mas assim, pela postura, você vê que era uma mulher, assim, uma madame, uma mulher chique, uma lady, pronto, uma lady. Era bem esse arquétipo da lady, da mulher elegante, sabe? Inteligente. Aí ela olhou para mim e disse: para mim, Joel, você sabe, não sei se, acho que você tem essa experiência com os pacientes que vêm aqui, os doentes, você atende muito gente que está morrendo, né? Você atende, eu sei que você atende muita gente que está desenganada. E eu vou dizer uma coisa a você, eu vim aqui com tantos anseios, eu vim aqui com tantos objetivos, eu vim aqui com tanta, assim, buscando tanta coisa de você, né? Do alquimista, da alquimia. E essa é tanta coisa para falar, é tanto assunto. Mas se você resolver um problema meu, eu acho que você vai resolver tudo. Aí eu fiquei ansioso, né? Gente, qual é esse problema? Ela disse: uma pessoa doente como eu, uma pessoa que sofreu tanto como eu, uma pessoa que tem tantos traumas como eu, e sentado aqui olhando na sua cara, hoje eu resumo toda a minha vida em um só sintoma: a solidão. Nossa, na hora que ela falou isso pra mim, cara, ela mudou o meu olhar e eu sei que ela veio para aquilo. A missão dela não era cuidar dela. A missão dela era olhar na minha cara e eu entendi que ela estava dizendo: o paciente é a pessoa mais solitária do mundo. Quando você vê um cara com câncer, ele é muito solitário. A dor é muito solitário. Quando sente, a dor é ele que sente. É muito solitário. Aquele abandono ali, porque ninguém pode fazer nada por ele e a vida de todo mundo continua. Então tá lá o cara, uma mãe, um pai, uma pessoa doente, ela tá sozinha, ela tá solitária. E qual é o papel do alquimista? O papel do alquimista não é só curar, o papel do alquimista não é só dar o floral, o papel do alquimista é acolher aquela criatura. Então esse foi um aprendizado muito grande que eu tive, sabe? Quando aquela mulher olhou para mim e falou da solidão do paciente. Você sente isso? Isso é maravilhoso, porque essas questões mais profundas é onde decorre a maioria dos sintomas. E o que mais a pessoa está precisando é ser ouvida, ser acolhida, e ela poder começar a partir dali criar um pouco de esperança. E tem pessoas que chegam no nosso consultório desesperançosas, por incrível que pareça. E às vezes ela não tem nem com quem falar, e se ela for reclamar com alguém, imagina, queria eu ter a vida que você tem e tudo mais. E isso vai trazendo um buraco cada vez mais profundo, aonde existem questões tão duras, doloridas, que estão lá no íntimo, que nem a própria pessoa consegue, na verdade, traduzir. E aí o alquimista, que tem sensibilidade, que tem experiência, que tem conteúdo, a alquimia oferece isso. Oferece repertório para você traduzir a dor que ele mesmo não consegue dizer. E isso, na verdade, é o que mais eu vejo que é o diferencial da alquimia. E que eu mais fiquei fascinado é que isso tem uma coerência, isso fala com a alma das pessoas, e um detalhe: quando toma os florais, funciona. A política de resultado. Se não for assim, você não tem consultório lotado. Não tem jeito. Estar aqui hoje, inaugurando o nosso Alchemicast aqui no laboratório Alchemy Lab, né, o laboratório fundado há mais de 36 anos atrás. Eu fico muito feliz e honrado, né, de ter aqui o César. E aí nossa hora voou, né? Nossa, eu tava olhando ali. Nossa. Eu falei, gente... A gente fala, né? Foi incrível. Né? Foi incrível. Assim, estar do seu lado, para mim, foi isso. 1 minuto.
Faz um minuto que É eu sentei verdade. aqui. É verdade. Não é? Eu também. Essa sensação do tempo, do espaço que a gente percorreu. E eu queria que você deixasse aí uma... isso aqui é de praxe, né? Todo podcast ali, eu me lembro muito do... Ele morava aqui do lado, o Clodovil. Eu conheci o Clodovil. Sim. O Clodovil era um grande costureiro, Sim, né? Que sim. tinha o inimigo dele, que era o Denner, né? Era Denis, que era o inimigo dele. É. E eles ficavam lá, alfinetando o outro. E dessa alfinetaria saíam grandes obras, saiu uma moda. Eles eram muito modernos para essa época, né? E tinha a época dos militares, tinha a ditadura, e como eles eram homossexuais afeminados e assumidos, então a ditadura militar caía, inclusive em alguns momentos eles eram proibidos de aparecerem em público pelos militares. Então eu conheci o Clodovil nessa época. Eu era um moleque, eu tinha 15 anos, 16 anos de idade, eu era um moleque, né? Hoje eu tenho quase 70 anos. Ele morava aqui perto. Ele morava aqui perto. Durante muito tempo, essas figuras, né, elas tiveram uma importância muito grande, eu acho que na formação de opinião, né? Assim, uma coisa que ele falava assim, nossa, era... E ele tinha uma coisa dele, quando ele começou aquele programa, que muitas vezes assim passavam momentos que eram ridículos, eu achava aquilo ridículo. Mas ele tinha uma coisa que eu lembro, que toda vez que eu estou assim, fazendo um podcast, que eu estou assim, com os amigos, eu me lembro disso, eu acho que você vai lembrar. É uma coisa, vamos dizer, bem do folclore do Clodovil. Quando ele ia encerrar o programa, ele olhava para a pessoa e dizia assim: agora você vai olhar para a lente da verdade. Eu lembro disso, a lente da verdade. Então, e aqui tem lente da verdade? Tem. E você vai olhar agora para a lente da verdade e eu quero que você dê aí o seu recado, faça do jeito que você quiser, o que você quiser falar, fique muito à vontade. Você faz um resumo da ópera sua, da sua experiência, da sua vida, e manda esse recado aí, o resumo do seu legado, para que as pessoas possam aproveitar da melhor maneira. Não esperava a lente da verdade agora. Aliás, é bom porque a gente não combinou nada, né? Pra gente falar tudo aqui. É assim que é bom. Mas olha, o que eu quero falar para todo mundo, eu falo muito para os clientes e para todas as pessoas que eu dou aula, que eu dou palestra, né, congressos, né? Aliás, esquecemos de falar nisso, né? Teve no Congresso Internacional ano passado um dos trabalhos que eu tive de limpeza de DNA volátil. Em 3.000 trabalhos foi escolhido dentro de 200 com 70 países. Floral Joel Aleixo. Medicina complementar no Congresso Internacional de Medicina Complementar Integrativa. O que eu quero colocar sempre é o seguinte: assuma a sua vida, não abra mão de ser feliz, não abra mão de ser saudável, não abra mão de ser uma pessoa realizada. Todos os recursos estão aí à sua disposição. A gente deu alguns poucos flashes e exemplos aqui, mas basta você querer. Não importa se você está na tecnologia certa, se você está com a medicina certa. O que é certo, na verdade, é você estar disposto a. Não crie resistências para ser uma pessoa saudável, feliz e realizada. Isso é possível a qualquer momento. Eu já fiz virada de página na vida das pessoas com mais de 70 anos de idade. Sempre dá tempo, sempre é possível. E faça a sua parte. Então estivemos aqui com esse grande alquimista. E aí, para finalizar o nosso Alchemicast, eu queria que você deixasse o endereço e o telefone, se você se sentir à vontade para isso. Minha secretária que cuida de tudo isso. Gente, eu não lembro o telefone. Mas depois pode botar embaixo você aí? Me autoriza a colocar aqui embaixo? Aqui, isso, eu não lembro. Eu tinha que olhar no cartão. Tá. Mas o endereço a gente tem. Rua Dr. Melo Alves, 89, conjunto 218, isso eu sei.
ali nos Jardins, pertinho do Oscar Freire. Vai ser um grande prazer poder receber vocês, quem estiver interessado, quem estiver disposto, e usufruir de todos os benefícios da natureza e dessa tecnologia maravilhosa que o Joel é um canal muito, muito sério. Ele faz as coisas à risca, paga preço por isso, e é um canal maravilhoso. Por isso que a obra é maravilhosa e funciona. Obrigado. Obrigado. Gente, ó, tchau. Então, um beijo grande, um beijo alquímico grande. Vamos nos encontrar na próxima semana com nossos convidados, né, que estão aí numa lista de espera. O César, fiz questão de convidar ele para inaugurar, abrir. Que honra, Joel. Muito obrigado, viu? E muito obrigado. Vocês viram o porquê, né? Vocês viram o porquê. E virão mais outros alquimistas contar também a sua história. E aí, ó, beijos alquímicos e até o próximo encontro. Tchau.